caralho! Porra! Vamos, bife! Vamos, caralho! Pra parar, encosta aí! Encosta! Encosta, porra! Encosta, filha da puta! Sai do carro! Sai do carro! Vai, sai do carro! Porra, mano, tamo fudido, cara. Do carro agora! Mão na cabeça, pianinho. O senhor de menor? Puta que pariu, hein? Tu tá bêbado, cara? Nossa. Caralho, hein? Tem alguma coisa de lista aqui no carro? Não tem nada. Se eu pegar algo de lista daqui, você tá fudido, tá ligado? Não tem nada, não sei. Puta que pariu, hein? E você? Tá no carro agora? Vamos? Tá surdo, caralho? Pô. E você é maior também? Não, sou de maior. Puta que pariu, cara. Essa cerveja aqui, caralho. É minha. Ele tá bebendo? Não. Só eu. E você de menor? Tem certeza que não é eu? Eu sei sim. Então, vamos fazer o teste de bafômetro com o senhor. Bom, o senhor ingeriu bebida alcoólica. O senhor tá mentindo pra mim. Não, senhor. Não, Tá mentindo não, sim. Não, tá errado isso aí. Porra! Não, tá errado isso aí, senhor. O seu carro vai ser apreendido e o senhor vai ser conduzido à delegacia. Não, senhor. Tá entendido? Não, tá errado, senhor. Não é meu carro do meu pai, senhor. Ó, senhor. Vamos pra trás, caralho. Divergindo do que o grupo pensou quando leu e ouviu sobre o termo desobediência civil, a definição da expressão não condiz com o que foi interpretado pelos alunos, os quais tiveram não só uma ideia errada sobre o assunto, como também produziram um vídeo demonstrando tal equívoco. Então agora preparem-se para a definição correta do tema. O que é desobediência civil? Desobediência civil é um tipo de manifestação legalmente aceita contra um regime imposto por um governo. Quando um grupo de cidadãos se recusa a obedecer determinadas leis em forma de protesto por considerá-las imorais ou injustas, eles estão praticando a desobediência civil. O conceito de desobediência civil foi definido pelo estadunidense Henry David Thoreau, um poeta naturalista, historiador, filósofo e ativista. Ele ficou conhecido por lutar contra a cobrança abusiva de impostos pelo governo americano com o objetivo de financiar a guerra contra o México durante as primeiras décadas do século XIX. Conhecido popularmente como o pai do anarquismo, Thoreau expôs a sua filosofia sobre a desobediência civil no ensaio homônimo publicado inicialmente em 1849. Alguns exemplos conhecidos de desobediência civil são os atos de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e Rosa Parks. Em março de 1845, os Estados Unidos adquiriram um novo presidente, James K. Polk, um forçado político agressivo, com a intenção de fortalecer seu país e afirmando sua preeminência diante de outras potências mundiais, especialmente o México e a Grã-Bretanha. Dentro de um ano de sua posse, ele declarou guerra em larga escala ao México, e logo estava sacudindo seu sabre na Grã-Bretanha sobre a propriedade de Oregon. Para completar, Polk era um vigoroso defensor da escravidão, e rejeitaram os argumentos dos abolicionistas como ingênuos e sentimentais. Polk era um presidente popular,
admirado por muitos por sua maneira entusiasta, mas uma minoria considerável dos cidadãos não gostava dele intensamente. O oponente especialmente comprometido era um escritor de Massachusetts chamado Henry David Thoreau. Thoreau estudou em todas as escolas secundárias por sua obra-prima lírica, Walden. Mas há outro lado, mais político, em Thoreau, agora geralmente excluído da história, e veio à tona em relação ao presidente. Thoreau rapidamente percebeu que era contra tudo que Polk representava. Ele odiava o que se tornou a Guerra Mexicano-Americana, instintivamente ao lado mexicano perdedor. Ele desconfiava das disputas de Polk com a Grã-Bretanha e ficou chocado com a política do governo de caçar e retornando escravos fugitivos para seus senhores no sul. A raiva de Thoreau encontrou sua expressão apaixonada em um ensaio que ele publicou em 1849, agora conhecido como Desobediência Civil. No cerne do ensaio está a questão do que um cidadão honesto deve fazer sobre um presidente ao qual ele ou ela se opõe de todo o coração. A visão predominante era que, porque Polk havia conquistado a maioria, aqueles que estavam contra ele devem agora ficar em silêncio. Deveria, dizia-se frequentemente, ser dever de um bom cidadão afastar suas objeções e apenas respeite a vontade da maioria. Mas esse era precisamente o ponto que Thoreau desejava sondar e revirar. Ele sugeriu que os verdadeiros patriotas não eram aqueles que seguiam cegamente sua administração. Eles foram aqueles que seguiram suas próprias consciências e, em particular, os princípios da razão. Thoreau desejava redistribuir o prestígio da obediência cintilante ao pensamento independente. O que marcou um nobre cidadão da República, um verdadeiro americano, não era, na opinião de Thoreau, que eles respeitosamente calem a boca, mas que pensavam por si mesmos todos os dias da vida de uma administração. Com base nesse tipo de pensamento independente, Thoreau sinalizou uma oposição radical ao termo de Polk. E para ressaltar sua oposição, Thoreau reteve o pagamento de seus impostos em julho de 1846, em Massachusetts, para consertar seus sapatos. E foi preso e jogado na prisão da cidade. Thoreau não viu nada indigno em passar algum tempo atrás das grades. Como ele escreveu, sob um governo que aprisiona injustamente, o verdadeiro lugar para um homem justo é uma prisão. Todas as máquinas têm seu atrito, admitiu Thoreau, mas quando a injustiça é grande demais, você deve deixar sua vida ser um contra-atrito para parar a máquina. Thoreau não defendia o não pagamento de impostos como regra. Uma tia bem-intencionada logo pagou sua conta. O não pagamento foi apenas um exemplo das muitas formas não violentas que um governo eleito democraticamente pode e deve ser resistido quando suas ações se transformam em agressão e irracionalidade. Uma eleição pode estabelecer quem pode ser o presidente, mas não determina que tudo que o presidente faz é certo ou que simplesmente não se deve fazer nada até a próxima eleição. Acima de tudo, Thoreau odiava a passividade política. Sarcasticamente, ele escreveu: existem milhares que se opõem à escravidão e à guerra, que ainda não fazem nada para acabar com eles. Que, considerando-se filhos de Washington e Franklin, sentem-se com as mãos nos bolsos, e dizem que não sabem o que fazer e não fazem nada. Este não seria o caminho de Thoreau, como se torna um homem se comportar em relação a esse governo americano hoje. Eu respondo que ele não pode, sem desgraça, ser associado a isso. Thoreau argumentou que o cidadão nunca deve apenas renunciar sua consciência à legislação e colocou-se a serviço de algum homem inescrupuloso no poder. Thoreau zombou de que a maioria dos legisladores, políticos, advogados, ministros e titulares de cargos são tão propensos a servir ao diabo, sem pretender, como a Deus. Thoreau não seria um servo assim. O escritor mais americano sabia exatamente a quem ele deveria servir: sua própria mente e consciência.